Bom dia, turma. Para quem não me conhece, eu sou o professor Antônio. Vou estar assumindo a aula de Sociologia nas turmas do terceiro B e do terceiro C. A gente vai dar continuidade ao nosso tema sobre o trabalho. Bom, para quem não sabe também, vai existir uma junção, né, do terceiro e quarto bimestre, não vai ter mais eles, né, vai ter um terceiro ciclo que vai iniciar agora em setembro e vai até o finalzinho de dezembro. Então você vai ter uma junção dos conteúdos. Então, basicamente, a gente vai dar continuidade ao nosso tema de trabalho e mais no finalzinho do terceiro ciclo, a gente vai trabalhar sobre as questões de gênero e abordar essa temática. Basicamente, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com trabalho informal, dando continuidade ao tema do trabalho, né? E na aula seguinte, a gente vai trabalhar sobre o trabalho formal e os direitos trabalhistas. Direito trabalhista, seguro-desemprego, seguro-maternidade, férias e outros direitos conquistados, né? Bom, primeiramente, o que é trabalho informal, né? Trabalho informal é aquele que não requer registro, ou seja, é um tipo ou um modelo de trabalho laboral em que não existe vínculo empregatício. Pode ser considerado bico e também é chamado por alguns de subemprego ou desemprego disfarçado, né? Geralmente em determinados momentos, quando a economia não anda bem das pernas, né? Existe uma grande quantidade de desemprego, surge também a quantidade de pessoas que trabalham de forma informal. Uma população, né, uma parcela significativa da sociedade vive de forma informal. Isso também é um setor em crescimento, né? O desemprego é um dos principais fatores responsáveis pelo surgimento dessa opção de trabalho. É interessante ressaltar essa relação direta do desemprego também com o trabalho informal. Então, em alguns momentos, existe grande quantidade de desempregados, né? Na região onde eu morava, por exemplo, né? Quando existia esse momento de desemprego, né? Esse desemprego em massa, você tinha grande quantidade de comércios que apareciam na rua, né? Então você tinha espetinhos, você tinha mulheres vendendo doce, né? Quase em toda esquina tinha uma pessoa vendendo espetinho e vendendo cerveja. Ou seja, essa quantidade de pessoas de trabalho informal geralmente aumenta em momentos de desemprego, né? Está diretamente relacionada. Além disso também, né, devido a certos descontos, né, em questão de salarial, devido a alguns direitos, algumas pessoas optam pelo trabalho na informalidade. Eu tinha um colega, por exemplo, que ele trabalhava de servente. Ele preferia trabalhar na diária, né, trabalhar na diária, do que trabalhar de carteira assinada, porque na carteira assinada ele ganhava um salário mínimo, apesar dos direitos, né, garantias, direito a férias e outros direitos, e trabalhando sem o vínculo empregatício, ou seja, na informalidade ele trabalhava na diária, e aí tirava 1.500, R$ 2.000. Ou seja, ele preferia trabalhar na informalidade, sem esses direitos trabalhistas, do que trabalhar na formalidade com carteira assinada e seus benefícios. No setor terciário da economia, né, o mercado de trabalho informal conta com as seguintes atividades: venda ambulante, lavagem de carros, construção civil, como eu abordei, né, no exemplo, conserto de aparelhos eletrônicos, catadores de papelão, empregadas domésticas, músicos, programadores. Agora vamos abordar algumas características do trabalho informal. Então, no trabalho informal não há carteira de trabalho assinada, né? Então, esse é o principal elemento. Tal como não há, obviamente, o contrato de trabalho e nem emissão de notas fiscais. As contribuições dos impostos também não são pagos nessas situações, ou seja, existe uma grande quantidade de impostos que não é recolhido. O perfil dos trabalhadores informais não é constante. As pessoas tanto podem ter menos como mais escolaridade. Então, basicamente, tem gente que trabalha no trabalho informal porque não tem opção, e tem gente que trabalha porque é o que a gente pode chamar também de trabalho informal ou de empreendedorismo, né? Que é outra forma de ganhar recursos. Pessoalmente, eles não são valorizados e podem sofrer preconceito. No entanto, há quem as qualifique como empreendedores, como eu havia abordado, pelo fato de encontrarem em algumas situações oportunidades de idealizar projetos de formas mais ou menos autônomas. Ou seja, aquele seu colega, algum conhecido seu que vende ali um espetinho na esquina, uma cervejinha, tal, de certa forma ele pode ser considerado um trabalhador informal ou também um empreendedor, né? Uma pessoa que trabalha autônoma, que consegue produzir seus próprios recursos. Aí você tem agora as vantagens e as desvantagens
desse trabalho informal? Bom, a principal vantagem do trabalho informal é o fato de ser o mesmo, ser uma forma, né, que as pessoas têm de obter o rendimento, ou seja, de certa forma é uma maneira, né, um mecanismo que a pessoa utiliza para a sua sobrevivência. Ao mesmo tempo, né, a possibilidade de obter uma renda melhor e o fato de poder gerir o tempo, isso ser outro proveito tirado, né? Então, é basicamente o trabalho informal, a pessoa trabalha quando ela quer, é claro que ela não trabalhar também não tem dinheiro, né? Mas, ou seja, ela trabalha de uma forma mais autônoma, ela consegue gerir o seu próprio trabalho e a forma como ela trabalha, seu horário. Então, ela tem mais autonomia e controle sobre o seu trabalho. Dentre as desvantagens, a gente pode apontar, né, o maior prejuízo, né, ou seja, a inexistência de renda fixa. Ou seja, como eu falei, se a pessoa não trabalhar, ela não tem esse recurso, ou então se ela adoecer, né, se ela adoecer ou se ela sofrer um acidente, ela não tem essa proteção. Então, meu colega, por exemplo, que ele trabalha de servente, se ele levar uma queda, ele cair, quebrar a perna, ele não vai ter essa seguridade do seguro-desemprego ou de outros benefícios, né? Esse auxílio doença, por exemplo. Ou seja, existem suas vantagens, mas também existem essas desvantagens. Existe também a grande dificuldade de acesso ao crédito financeiro, né? Então, os ilegais, os informais, como eles não têm uma documentação e tal, ele tem mais dificuldade de acesso a créditos e a investimentos. Aí vem aqui uma série de direitos também que eles não recebem, como auxílio refeição, auxílio transporte, licença, maternidade e outros benefícios, como férias, 13º e outros benefícios também, como além do seguro-desemprego, né, você tem o FGTS. Aí você tem um exemplo da construção civil, como eu citei, né, tem os casos dos acidentes, podem trabalhar, né, afetar as condições dos trabalhadores. Aí eu falei, como eu já tinha abordado, a ausência do seguro-desemprego. Bom, eu falei, outra desvantagem, né? Como não são feitos descontos, os trabalhadores não podem contar né, futuramente com sua aposentadoria. Então, aquele trabalhador informal, se ele não trabalhar, né, se de certa forma, se ele não pagar por fora uma contribuição ao INSS, nesse tempo que ele trabalhou não é constado na sua aposentadoria. Então, ele trabalhou 15 anos, mas não foi de carteira assinada e não fez contribuição ao INSS. Então, esse tempo não vai ser considerado na sua aposentadoria. Considerando o Estado, né, a grande desvantagem é que não há a menos arrecadação de impostos, né, aos cofres públicos. Então, com o trabalho informal, como você não tem emissão de nota fiscal e de uma série de outros procedimentos, né, você tem, de certa forma, um grande prejuízo ao Estado que não arrecada esses impostos. E agora vem uma atividade. Nessa atividade ela pode ser respondida no caderno, ou como tem algumas pessoas que a coragem manda muito pouca, né, você pode responder no próprio PDF. Então eu deixei um espaço aqui que vocês podem responder. O que é trabalho informal? Quais são as causas do trabalho informal? Botou uma interrogação aqui. Quais as vantagens do trabalho informal? Quais as desvantagens do trabalho informal? Basicamente são essas 4 perguntas que vocês podem responder no PDF que eu vou mandar, ou então vocês podem responder no caderno e registrar em foto e mandar no Google Sala de Aula. Basicamente é isso, né? Tenham um bom dia a todos. Espero que estejam todos bem e até a próxima aula, onde a gente vai abordar um pouco mais sobre o trabalho formal e sobre os direitos trabalhistas. Então, depois de a gente abordar o trabalho formal e dos direitos trabalhistas, a gente vai abordar um pouco dos meios de produção, né? O taylorismo e outras formas. Basicamente, né, o taylorismo e outras formas de trabalho foram que geraram hoje que a gente conhece como engenharia de produção. Então, a gente vai conhecer um pouco do antecedente do que era essa engenharia de produção. Basicamente é isso e até a próxima aula.